Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Os que aqui estão, nos assistindo em suas casas, nos ouvindo, e aqueles que conosco sempre estão, nossos irmãos desencarnados, que nos acompanham em cada tarefa, a equipe espiritual que se faz presente neste momento, irradiando a todos os lares a paz, a serenidade e o amor. Que a misericórdia de Jesus nos ampare hoje e sempre. Damos início a mais uma tarefa de difusão e divulgação doutrinária na Casa Bezerra de Menezes. Eu estou Maria Isabel e me sinto muito honrada em ser tarefeira nesta seara comandada por Bezerra de Menezes, o médico humilde que entregou a sua vida a socorrer a todo aquele desvalido sem se preocupar com o quanto iria ganhar ou o quanto iria lucrar. Um conceito que de muito tempo os médicos esqueceram. Então, fechando os nossos olhos, elevemos o pensamento a Jesus e peçamos com fé que neste momento Ele se faça presente entre nós, acalmando o nosso coração, serenando a nossa mente nestes momentos tão turbulentos que estamos vivendo. Em Ti confiamos, Pai, e a Ti rogamos que esta tarefa possa se realizar na serenidade do amor e da paz. Que assim seja. Então, nosso trabalho de hoje é bem simples. Todos nós, ao longo da vida, vamos enfrentando sentimentos e aprendendo com eles. Todos nós temos dificuldades de enxergar em nós próprios os sentimentos que carregamos. E mais do que isso, temos a dificuldade de nominar o que sentimos. Porque não fomos educados acerca de emoções e sentimentos, de reações, de instintos que nós praticamos sem nunca refletirmos sobre o que é que estamos sentindo. Falar de sentimento neste momento em que nos encontramos vencendo os nossos medos e enfrentando uma pandemia que assola a humanidade, ocasionando números imensos de desencarnes de pessoas amadas, e da quais sentiremos saudades, ausências e vazios. É uma tarefa muito peculiar e sentimental. A dor que o desencarne nos provoca gera, fazendo um parêntese, desencarne para nós espíritas é o que a gente chama no comum a morte. Desencarne nos provoca e gera sentimentos conflitivos, que por ora aceitamos, tanto que a única certeza da vida é a morte. Já dizia o poeta: morremos um pouco a cada dia. Mas também ela nos traz a revolta e o desespero de não termos mais a presença física do familiar que se foi, em retorno à pátria espiritual, nossa morada eterna e de onde viemos. Que possamos viver o luto, a ausência, a saudade, mas que não nos esqueçamos que se aqui estamos e permanecemos, é porque temos muito que realizar para quando chegar a nossa vez, possamos partir em paz de consciência e de coração. Sentimentos de serenidade e confiança a todos que enfrentam o luto por conta da pandemia, que nos visita há mais de ano. Que Deus nos dê força e boa vontade em seguir a vida, vivendo cada dia de uma vez, sabendo que tudo passa e isso também passará.
sentir, é o primeiro passo para a compreensão daquilo que seremos um dia. É pelas sensações que vamos nos descobrindo enquanto espíritos, experienciando um corpo físico. Nos descobrindo enquanto espíritos, experienciando um corpo físico, porque é como nós estamos aprendendo neste momento. Somos espíritos, mas estamos ligados a um corpo físico. Estamos em um corpo físico, nosso veículo de manifestação. As boas sensações nos convidam a sermos melhores conosco mesmo. A alegria, o entusiasmo, a felicidade. As ruins, a não permitir que nada e ninguém nos ocasione sofrimento não necessário. Sofrimento não necessário. Todos que aqui estamos sofremos. Todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, sofremos. Mas hoje, mais amanhã, vamos enfrentar a dor e o desgaste que ela nos causa. A pergunta maior é: qual o objetivo deste sofrimento? A resposta é simples. Burilar nosso espírito para o amor pleno. Burilar é educar, é transformar, é dilapidar o diamante bruto que ainda somos. É simples, mas como tudo que é simples, é muito difícil de realizar e manter esta ação de burilamento. Todos nós, depois de uma certa idade, depois de uma certa fase na vida, a gente começa a aprender que os nossos professores maiores foram aqueles que mais nos fizeram sofrer. As situações mais difíceis foram aquelas que nos fizeram crescer e nos dar conta do poder que o amor e a aceitação exercem em nós. Os sentimentos negativos que decorrem do nosso ego adoecido, se bem educados e compreendidos seu papel em nossa vida, se transformarão em virtudes essenciais no futuro. E aqui nós vamos entender ego como aquele sentimento pesado, aquela criança birrenta, aquela ideia de que é como eu quero, do jeito que eu quero, senão não tem conversa. É o ego adoecido. No livro Saúde das Emoções, neste livro, Arlindo Cerqueira Filho nos ensina que, se superarmos os sentimentos egóicos negativos, vamos transformá-los em virtudes definitivas, que nos auxiliarão no autoconhecimento e autoacolhimento. Para ele, Alírio, temos 3 tipos de sentimentos essenciais. 3 tipos de sentimentos: os essenciais, os egóicos evidentes e os egóicos mascarados. Os essenciais derivam da energia do amor. Eles vêm da nossa essência divina, o eu maior, o espírito imortal ou o self, dependendo da corrente que a gente se filiar. E refere-se às realizações nobres que ele denomina como justiça, beleza, amor, abnegação, compaixão, bem de si mesmo, bem do próximo, dentre outros. São latentes em nós, aguardando o momento de florescer pelo esforço e pela determinação de compreender a vida. Ou seja, é o nosso diamante. É a essência do amor que nos habita. É a essência do amor divino que está em nós, precisando ser lapidado. Precisamos de crenças saudáveis e proativas. O que é isso, crenças saudáveis e proativas? Saudáveis no sentido de que não te coloca em culpa, não te faz carregar um pecado, não te faz carregar uma dor, como se ela fosse necessária a tu seres quem tu já é, um espírito luminoso, filho do Criador. Proativa, ela tem que te impulsionar para o bem.
Não importa a sua crença, não importa a sua religião. A boa religião é aquela que te aproxima de Deus. Não importa a sua prática. Se a sua prática lhe aproxima de Deus, lhe faz ser um ser melhor, lhe explica e lhe faz compreender que se eu não fizer ao outro o que eu não quero, beleza, ela está valendo. Ela vai te transformar numa pessoa de bem. Porque ela está te aproximando da divindade que tu já é. Estas crenças nos impulsionam ao despertar de nosso real ser, preparando-nos para uma vida saudável, psíquica e emocionalmente. Estas duas palavrinhas. Psíquica, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu reajo, tudo aquilo que eu rumino. E emocional, aquilo que me dói e aquilo que eu não enfrento. Duas coisas que nos libertam ou nos aprisionam. E todos temos, todos temos. As crenças do negativo, não posso, não sou capaz, não tenho muita dificuldade, nos geram sentimentos pesados de insegurança, de medo, de ansiedade, de angústia. Para alterar esses sentimentos, é necessário trocar as limitações autoimpostas para a vontade firme e forte em dizer a si mesmo: eu sou capaz, eu consigo, eu vou vencer minhas limitações. Mas para isso precisamos agir, não basta dizer. Porque se eu levantar de manhã e dizer, o dia vai ser lindo, e eu saio e chuto o cachorro na esquina, acabou o meu dia. Então não adianta eu dizer uma coisa e fazer outra. Eu tenho que ser coerente com o que eu estou tentando mudar. Agir e dar forma à boa vontade, seguindo firme na assertiva de vencer a nós mesmos as limitações que todos temos. Isto tem a ver com a energia do amor. Então, se eu me amo, fica fácil. Se eu não me amo, fica mais difícil. Se eu não entendo que dentro de mim eu carrego a centelha divina, fica impossível, porque eu sempre vou dizer, eu não posso, eu não consigo, todo mundo se dá bem e eu não consigo. Eu vou entrando num processo de vitimização e de apequenamento deste ser divino que sou, e eu não vou ir além. E eu vou precisar de muitas encarnações para me lembrar que dentro de mim pulsa o amor do Criador. Simples assim. A doutrina nos explica isso com maestria. Os sentimentos, o próximo, que são os sentimentos egóicos evidentes, são todos aqueles que provêm do nosso ego, gerado pelas paixões puramente sensuais, tais como a ambição da posse, a inveja, o ciúme, o ódio. Enfim, todos os prazeres decorrentes do nosso egocentrismo. O que é isso? Eu quero, eu faço e dane-se os outros. Quando a gente fala em sentimento egóico evidente, a gente conhece inúmeras pessoas que é assim. Mas eu não quero assim, não vai ser assim. Tem que ser do jeito que eu quero. Eu penso desse jeito e ponto. Se a gente esmiuçar um pouco mais, nós vamos ver que por trás desse sentimento egóico, deste ser que não admite sentir, porque toda defesa, toda máscara é para não sentir, para não se emocionar, vai chegar um dia que esse sentimento vai explodir no ser. E aí nós vamos entender algumas crises de choro, alguns desesperos, algumas coisas que ocorrem. Do nada, a pessoa que era muito centrada tem uma pane geral e chora que nem criança e pede colo que nem criança. Esses são os sentimentos egóicos que a gente acha que consegue controlar. Mas, além destes, tem os sentimentos egóicos mascarados, que provém do erro, do pseudo-amor, que são evocados pelos falsos pensamentos positivos. Capacidades de realização, sou obrigado a reagir desta forma, focado no passado, dependendo do estado de humor dos outros. Enfim, são falsos
que sabemos, mas que não admitimos. E assim temos as máscaras da persona, as nossas máscaras para viver no meio, nos adaptando falsamente à realidade externa, sem encarar nossa necessidade de crescimento saudável. Então, se eu quero pertencer a um grupo que exclui determinada parcela, eu vou começar a excluir, mesmo que isso me doa. Eu vou negar o meu sentimento para pertencer a outro. Se eu quero ser aceita na casa espírita, como uma boa espírita, boazinha, meiguinha, falo até baixinho, e digo, ai, que Jesus te ampare. Mas por dentro, eu estou revoltada porque não está sendo as coisas de acordo como deveriam ser, porque as pessoas estão fofocando, tendo crises de maledicência, planejando coisas equivocadas, e eu sei que este grupo ao qual eu quero pertencer é assim, e eu não tenho a coragem de dizer não em respeito aos meus sentimentos, podem escrever, meus irmãos, o adoecimento virá. Porque eu estou negando uma parcela luminosa em mim para pertencer a um grupo que já está comprometido com outras frequências, que não é a minha. Eu estou trazendo a história para a casa espírita porque a gente está dentro de uma casa espírita. Vocês podem levar para qualquer religião ou para qualquer situação. Até para fazer parte do grupo do WhatsApp da família. Quantas vezes a gente coloca a máscara, ai, bom dia, boa tarde, tu está a fim de desligar e sair do grupo e tu não sai. Porque o que vão dizer, né? Ah, eu sou tão queridinha. E a gente vai engolindo os sapinhos que a gente brinca. Quando eles começarem a cantar no brejo que forma o nosso coração, provavelmente a gente vai ter vários problemas. Precisamos desenvolver sentimentos nobres e reais em nosso ser íntimo, unindo coração, pensamento e atitude para vencer nossas imperfeições, esses sentimentos egóicos que nós estamos falando ainda há pouco. E com estes hábitos, formar um crescimento emocional e mental capaz de nos impulsionar para as atitudes positivas que nos fazem crescer. Precisamos, urgente, descobrir o alto amor. Alto amor. Eu me amo, eu me honro, eu me respeito porque Deus me habita. A autoaceitação. Eu me aceito imperfeito, maledicente, todas as coisas que eu tiver que trabalhar em mim, eu aceito. Eu sou arrogante, eu sou prepotente. O fato de eu assumir isso, de eu entender isso em mim, é meio caminho andado para transformar. Porque vai surgir aquela situação que eu vou me dar conta de que eu estou sendo prepotente. Opa, passo para trás, reflexão, e vamos voltar. Este é o crescimento, é este o movimento. Se não fizermos assim, nós vamos só aceitar e não vamos fazer nada. Lembra do proativo? Se eu sei, eu tenho que modificar. A autovalorização. Somos únicos. Isso é que nos faz especiais. Eu sou como estou porque eu preciso aprender algumas coisas. Mas eu sou muito maior do que eu estou hoje. Eu sou um espírito imortal, que vou nascer e morrer quantas vezes foram necessárias até eu aprender e fazer brilhar a minha luz. E fazer brilhar o meu amor. E fazer brilhar o ser eterno que eu sou capaz de abraçar um irmão e neste abraço, coração com coração, nós praticarmos a troca do amor que nos cura, daquilo que nos equilibra. Isso é a autovalorização, é sabermos do que somos capazes. Precisamos nos respeitar, autorrespeitar os meus momentos de fraqueza, as minhas dores, os meus sentimentos, aquilo que me emociona. Porque se eu me respeito, minha mãe vivia dizendo isso, e meu pai também. Se dê o respeito, se você quer ser respeitado. É exatamente isso que a doutrina nos ensina. Se respeite como você é primeiro e imponha limites, que é muito necessário. Porque todos esses sentimentos estão dentro de nós. O nosso self, para o Jung,
o nosso espírito imortal para nós, o nosso eu profundo para a psicologia positiva. O espírito imortal somos todos nós. A doutrina nos chama de espírito imortal e não só ela. Algumas religiões esotéricas e místicas do Oriente também chamam-nos do espírito imortal. O que a gente precisa? Refletir e sentir o que o coração sente e por que ele pulsa. Nosso coração não pulsa pelo outro. O nosso coração pulsa por nós. Nosso coração não pulsa por uma causa. O nosso coração pulsa por nós. Porque nós já compreendemos que o outro, a causa, a caridade, é comigo, não é com o outro. Se você vem na casa espírita, distribui sopa, faz bazar, junta dinheirinho, socorre todo mundo para que o outro que é necessitado, você está enganado, você está se enganando. Você faz tudo isso porque você, como espírito imortal, já entendeu a dor e o sofrimento do outro, porque já passou por lá. E hoje socorre, ampara e protege em nome de uma coisa muito maior, que é o amor do Criador, que é o amor que carregas no centro do teu coração, que no nosso Evangelho segundo o Espiritismo está lá. Deus colocou a centelha divina da consciência no seu coração. Então nós precisamos amar, porque senão nós estamos só agindo como máquinas. Ainda no livro A Saúde das Emoções, Alírio Cerqueira nos ensina uma técnica que ele denominou de parda, onde o P é a percepção, o primeiro passo no processo de mudança. Só mudo aquilo que percebo e que me incomoda, e com isso exercito a virtude da compaixão que substitui o julgamento próprio do outro. O A é a aceitação plena e amorosa daquele sentimento egóico que nos ocasiona o orgulho de sermos quem achamos que somos e nos impede de reconhecer a necessidade de mudar. A aceitação é uma virtude proativa, é um ato de humildade. O R do Parda é a reflexão em resposta às atitudes anteriores, ou seja, a percepção e a aceitação, eu vou reflexionar e vou identificar as distorções de modo que eu possa saber o que mudar e como ressignificar os sentimentos egóicos como virtudes de criarmos condições para mudar. O D é a decisão. Eu decido tomar após as fases anteriores. Convoca uma decisão firme e forte que somente quem tem a virtude da boa vontade consegue vencer as etapas da mudança de si mesmo. E aqui vem uma palavrinha fantástica. Vontade. Qualquer coisa que nós precisemos fazer, se eu não tiver vontade, não renderá nada. Vontade é o direcionamento consciente da nossa alma. É o espelho dos nossos pensamentos. É o reflexo do nosso coração. Exercite a boa vontade, ou a vontade boa, e você verá em você o efeito desta consciência. O último A é o da ação. Se nós passarmos por todos esses processos, mas se nós não agirmos para que a mudança ocorra, vamos cair na culpa e não venceremos em nós os sentimentos que nos impelem ao sofrimento e desamparo. Existem inúmeras outras combinações e oportunidades de realizar em nós as mudanças que necessitamos para realizar a obra de crescimento moral e sentimental necessárias ao encontro do homem de bem ou do homem integral, porque nos exige um conhecimento interno, pessoal, intransferível e urgente em nós mesmos. Transformar
é uma palavra mágica, que nos exige que a gente fique quieto, que a gente estude, que a gente tenha atenção, compaixão e amor. Muito amor por nós mesmos. Para que o auto-amor se estabeleça como medicação segura de liberdade de todos nós, doentes do corpo e da alma, precisamos ampliar nossa visão para a imortalidade, para o ser eterno que é o Espírito e que irá experienciar no corpo físico até que desperte em si a necessidade da autocompreensão, da autotransformação de si mesmo, no amor e na paz de ser quem é. Um ser divino, em miniatura por hora, mas que chegará à luz plena que o Criador o condenou a realizar. E aqui a palavra condenou não é pejorativa, tá? Andrei Moreira, no livro Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem Paz, nos diz: auto-amor à luz da imortalidade da alma transcende a busca de prazer para si, configurando-se como um movimento real de reconexão da criatura, que aprende a amar e servir, perdoar e passar, prosseguindo nas lutas reeducativas, na certeza de que tudo está certo e adequado para quem é humilde e conectado à fonte do eterno amor. Simples, mas como eu disse, o simples é quase impossível de realizarmos. Então, como se vê, transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos que geram atitudes de transformação é possível para todos nós. Basta termos a humildade de reconhecer, refletir e aceitar nossa urgente mudança. E a cada passo dado no rumo do servir ao outro, como gostaria de ser servido, cuidar do outro, como gostaria de ser cuidado, dialogar com o outro, como gostaria que dialogassem consigo, nos traduz a máxima do Evangelho de Jesus. Faça ao outro o que gostaria de receber. Simples, mas difícil, na exata medida que conheço em mim as dificuldades e restrições que ainda carrego, e que o irmão do caminho também, mas que precisamos encontrar a forma de vencer nossas limitações e nos tornar mais espíritos humanos, vivendo um aprendizado de virtudes, que são o amor em ação. Então, meus irmãos, nesta época que estamos vivenciando uma dor terrível, todos estamos no banquinho do pensamento há mais de ano, tendo que enfrentar os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas limitações e os nossos medos. É um dos momentos magníficos que a humanidade tem de se transformar. E aí, quando a gente olha para as pessoas que se esqueceram que dentro delas tem todas as respostas e não conseguem ficar cumprindo as determinações sanitárias e colocam a sua vida e a dos outros em risco, não nos compete julgá-los, porque a cada um será dado segundo a sua obra. A dor de hoje pode não ser compreendida como um ato tresloucado, mas a dor de hoje regenera muitas dores do passado. Abençoado esquecimento reencarnatório que nos permite vivenciar inúmeras situações sem lembrarmos que muito provavelmente, logo ali no passado, fomos nós que ocasionamos esta dor. Eu convido a todos a olhar no fundo do seu coração e dizer: Deus, perdoa-nos,
a gente não sabe ainda o que está fazendo. Porque esta foi a frase do nosso mestre modelo. Na nossa mais insana loucura, vibrávamos e cantávamos a dor e o sofrimento do irmão. E hoje, ele, como irmão maior, nos estende as mãos, nos estende a sua paz, nos estende a sua compreensão e nos trouxe o Consolador prometido. E nos trouxe a doutrina de que a vida é eterna, de que nós vamos nascer e morrer tantas quantas vezes forem necessárias, até que aprendamos a amar como Ele nos amou, a fazer o que Ele fez. E acreditar quando Ele diz: vós sois deuses. E quando tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, farás muito mais do que hoje eu faço. Pensem, há 2020 anos atrás, o que era o povo. Pensem, hoje, o que somos. O quanto crescemos nesses 2 milênios. O quanto evoluímos em conhecimento e em tecnologias que nos possibilitam compreender o nosso ser íntimo. Hoje temos uma maquininha na nossa mão chamada celular, que nos conecta com tudo aquilo que nós quisermos, desde o maravilhoso até o miserável, desde o que nos faz crescer até o que nos faz nos perder. A escolha é nossa, a vontade é nossa. Que possamos nós realmente realizar essa vontade consciente de nos tornarmos luz na terra, para brilhar a nossa luz. Para finalizar, o Andrei, na página 262 do livro Atitude, diz assim: a espiritualidade é vazia se não se converte em elemento transformador da vida de cada um de nós. Eu colocaria na espiritualidade a fé, a caridade, a boa ação. É vazia se não serve para transformar em nós o quanto de sombra ainda carregamos, o quanto de desespero ainda conseguimos conter, o quanto de dor que espalhamos à nossa volta. Se ela não serve, a espiritualidade, a fé, a crença, para nos tornarmos seres melhores, somos crianças que precisamos de guia. Então, que este momento que estamos atravessando de dor e sofrimento seja o momento de olhar para nós, acender em nós a chama do amor que nos criou e espalhar, através da oração, da boa causa, da boa prática, da caridade, do auxílio dentro das nossas possibilidades, mas conscientes para que nos tornemos um espírito melhor. Para encerrar, eu vou ler uma poesia de um autor espiritual chamado Dimas, que uma amiga me brindou. O título é A Vida é uma Escola. Não se engane, alma querida, a morte é sim ilusão. Muitos pensam que ela aniquila a vida, mas na verdade ela só é a transformação. O corpo físico é uma roupa emprestada, que a alma usa de maneira transitória. Um dia ela tem que ser deixada, e o espírito termina sua trajetória. A existência na Terra é uma escola, cada um tem seu professor, e nas provas o aluno não cola, pois as lições são de dor e de amor. O que vale é o que se aprendeu, o que somou de positivo ao coração. Não importa o que viveu, vale o moral que juntou para a sua evolução. Dr. Bezerra, mentor e guia desta casa. Jesus, mestre, irmão, amigo de todos nós. Toda a equipe espiritual que conosco trabalha em cada tarefa desta Sociedade Bezerra Espírita. Sociedade Espírita Bezerra de Menezes.
que a espiritualidade maior, comandada e capitaneada por Ismael, faça valer a caridade, a força, a fé e a boa vontade nos corações que aqui se encontram, para que novos rumos, novos desejos, novas esperanças possam rechear o lar de todos aqueles que nos assistem e de todos aqueles trabalhadores desta casa. Porque é chegada a hora, Pai amorável, de nos tornarmos seres iluminados a caminhar nesta terra. Que a paz, que a doce paz de Jesus, de uma forma determinada que age, possa realizar em nós a educação da vontade para o bem e para a caridade. Que assim seja.